Características gerais do filo acantocéfalo. Este filo é estreitamente relacionado ao nematoda, que contém alguns gêneros de importância veterinária. Geralmente são denominados vermes de cabeça espinhosa, devido à presença de uma probóscide recoberta de ganchos em sua porção anterior, e a maior parte dos vermes parasita o trato alimentar de vertebrados. O corpo é cilíndrico ou achatado. A probóscide é côncava e com ganchos recurvados, que auxiliam na fixação do verme. Além disso, é retrátil e aloja-se em um saco. Não há canal alimentar e a absorção acontece através da espessa cutícula, que com frequência encontra-se dobrada e invaginada, a fim de aumentar a superfície de absorção. Os sexos são distintos, sendo os machos menores que as fêmeas. Na parte posterior, o macho apresenta uma bolsa muscular e um pênis. Após a cópula, os ovos são liberados pelos ovários na cavidade corporal da fêmea. São fertilizados e absorvidos por uma estrutura complexa, denominado sino uterino, que possibilita a passagem apenas de ovos maduros. Esses ovos são fusiformes, possuem casca espessa e contêm larva, a qual apresenta um anel anterior de ganchos e espinhos em sua superfície, denominada acanto. Gênero Macracanthorhynchus. A espécie Macracanthorhynchus hirudináceus, comumente chamada de verme da cabeça espinhosa, tem como morfologia semelhança com a espécie Ascarisum, porém são mais finos na parte posterior. Uma probóscide retrátil coberta de ganchos recurvados na parte anterior do verme. Machos medem até 10 cm e as fêmeas aproximadamente 40 a 60 cm de comprimento. Os vermes são brancos, largos, com aproximadamente 5 a 10 mm de largura e achatados, com pregas transversais na cutícula. Ocasionalmente, são erroneamente diagnosticados como tênias. Quanto a seus hospedeiros, os hospedeiros definitivos são suínos e javalis, ocasionalmente cães, carnívoros selvagens e humanos. Os hospedeiros intermediários são diversos besouros de esterco e besouros aquáticos. Além disso, possuem uma distribuição cosmopolita, porém ausentes em algumas regiões, como por exemplo parte da Europa Ocidental. Localização do hospedeiro. Ele se localiza no duodeno e intestino delgado proximal. Ciclo evolutivo. Os ovos saem nas fezes e são muito resistentes às condições adversas do ambiente, podendo ser ingeridos pelos hospedeiros intermediários depois de alguns anos. Nesse estágio, as larvas são chamadas de acanto e, posteriormente, cistacanto, encistadas no hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo se contamina ao ingerir o hospedeiro intermediário e no seu tubo digestivo ao desenvolvimento dos adultos. Pode haver hospedeiros paratênicos no ciclo. O período pré-patente é de 2 a 3 meses. Patogenia. O Macracanthorhynchus hirudináceus penetra profundamente na parede intestinal, com sua probóscide, e ocasiona inflamação. Pode induzir a formação de granuloma no local de fixação, na parede do duodeno e do intestino delgado. Infecções graves podem causar enterite catarral e, raramente, penetração da parede intestinal, com risco de periotonite fatal. Sinais clínicos. Infecções brandas raramente são sintomáticas. Já infestações maciças podem provocar inapetência e perda de peso. Diagnóstico. Baseia-se nos achados de ovos típicos nas fezes. Durante a necrópsia, os vermes parecem um pouco com o Ascarisum, mas quando colocados em água, a probóscide espinhosa se exterioriza, auxiliando na diferenciação. Controle e profilaxia. Deve-se impedir que os suínos tenham contato com os hospedeiros intermediários. Em sistemas de manejo modernos, isso pode ser facilmente conseguido, mas onde os suínos são mantidos em pequenas pocilgas, as fezes devem ser removidas regularmente para reduzir a prevalência dos besouros do estrome, que atuam como hospedeiros intermediários. Tratamento. Embora haja pouca informação a respeito do tratamento, relata-se que o levamisol, ivermectina e doramectina são efetivos. Características gerais do filo Nemateumintes. Os membros deste filo são invertebrados e estão entre os animais mais abundantes do planeta. São seres dioicos, que possuem o corpo cilíndrico e podem apresentar anexos cuticulares. As espécies parasitas de animais são comumente filariformes e variam em tamanho. São encontradas espécies de 1 mm e outras de até 8 metros, a exemplo do Placentonema gigantissima, um parasito de baleia. A maioria dos gêneros apresenta dimorfismo sexual, é ovípara e seu meio de infecção é pela ingestão de L3.
Características gerais da superfamília Rhabditoideae. É constituída de espécies predominantemente de vida livre. As de vida parasitária têm o ciclo vital direto, podendo ser intercalado com o ciclo de vida livre. A fêmea possui objetor pouco desenvolvido, a vagina transversa e com o esfíncter pouco desenvolvido. Gênero Strongyloides. Os membros deste gênero são parasitas comuns do intestino delgado de animais muito jovens. São vermes incolores, delgados, capiliformes, geralmente com menos de 10 mm de comprimento, e apenas as fêmeas são parasitas. Espécie Strongyloides westeri, comumente chamada de verme filamentar, tem como morfologia fêmeas partogenéticos em torno de 2 a 3 mm de comprimento, boca trilabiada e esôfago filariforme. O ovário e útero são anfidélficos. Os ovos estão distribuídos por todo o corpo da fêmea. Quando os ovos são eliminados com as fezes, são larvados medindo 40 a 70 micrômetros de comprimento e 25 a 40 micrômetros de largura. Larvas L3 infectantes não têm dupla membrana, o que tornam frágeis no meio ambiente. Os machos de vida livre medem em torno de 1 mm de comprimento e têm esôfago rabidiforme. As larvas L1, L2 e L3 de vida livre têm esôfago rabidiforme. Os hospedeiros definitivos são equinos, asininos, zebras e raramente suínos. Sua distribuição é cosmopolita. A localização do hospedeiro é o intestino delgado. Ciclo evolutivo. Strongyloides é o único dentre os nematóides de importância veterinária, sendo capaz de ciclos reprodutivos parasitário e de vida livre. A fase parasitária envolve apenas as fêmeas do verme no intestino delgado, as quais produzem ovos larvados por meio de partenogênese, ou seja, o desenvolvimento de um ovo não fertilizado. Nos herbívoros, é o ovo larvado que é excretado nas fezes, mas em outros animais ocorre a eclosão de L1. Após a eclosão, as larvas podem se desenvolver até o quarto estágio, em vermes machos e fêmeas adultos, de vida livre, e isso pode ser seguido por uma sucessão de gerações de vida livre. No entanto, em determinadas condições, possivelmente relacionadas à temperatura e à umidade, a larva L3 pode se tornar parasita, infectando o hospedeiro por meio da penetração na pele ou pela ingestão, migrando via sistema venoso aos pulmões e à traqueia, para se desenvolverem em fêmeas adultas no intestino delgado. Patogenia. Os parasitas maduros são encontrados no duodeno e jejum proximal, e se presentes em grandes números, podem causar inflamação, com edema e erosão do epitélio. Isso resulta em enterite catarral, com prejuízo à digestão e absorção. A migração de larvas pelos pulmões podem causar hemorragia grave e distúrbio respiratório. A penetração pela pele pode resultar em irritação e dermatite. Sinais clínicos. Outros com infestações maciças apresentam diarreia aguda, fraqueza e emaciação. Animais mais velhos podem apresentar grandes cargas parasitárias, sem manifestarem sinais clínicos. Diagnóstico. Os sinais clínicos em animais muito jovens, normalmente nas primeiras semanas de vida, juntamente com o grande número de ovos característicos ou larvas nas fezes, são sugestivos de estrongiloidose. Deve-se enfatizar, entretanto, que uma alta contagem de ovos nas fezes pode ser encontrada em animais aparentemente saudáveis. A égua de um potro infectado, com frequência, não eliminará os ovos nas fezes, mesmo que ela seja a fonte de infecção através do seu leite. Controle e profilaxia. A diminuição do número de larvas de vida livre pela remoção das fezes e fornecimento de cama e áreas secas pode limitar o número e a transmissão. Em Arás, os potros com frequência recebem tratamento com antihelmínticos contra Strongyloides westeri, com 1 a 2 semanas de idade. Tratamento. Medidas de controle específicas para a infecção raramente são necessárias. Nem todos os antihelmínticos apresentam alta eficácia, mas a maioria dos benzomidazóis modernos é eficaz. As lactonas macrocíclicas são efetivas contra os vermes adultos. Strongyloides ransomii são vermes delgados com 3,4 a 3,5 mm de comprimento. Somente as fêmeas são parasitas. O esôfago é longo, pode ocupar até 1/3 do comprimento do corpo. O útero é entrelaçado com o intestino, dando uma aparência de filamento torcido. Diferentemente de outros parasitas intestinais de tamanho similar, a cauda tem uma extremidade romba. Os ovos de estrongiloides são ovais, de casca fina e pequenos.
Apresenta parede muito fina e sempre contém uma larva de primeiro estágio pequena e robusta. O hospedeiro definitivo desse verme é o suíno. A distribuição desse verme é cosmopolita e a localização dele no hospedeiro é no intestino delgado. Em relação ao ciclo evolutivo da espécie Strongyloides ransomii, apresenta um ciclo complexo, alternando uma geração parasitária no intestino delgado e outra não parasitária no meio ambiente. Apenas as fêmeas são as de vida parasitária. A determinação do ciclo depende de fatores genéticos e ecológicos, mas os dois podem ocorrer ao mesmo tempo. As fêmeas fazem a postura de ovos não embrionados no intestino delgado, que serão eliminados juntamente com as fezes. No ambiente, os ovos eclodem em 6 a 8 horas após a eliminação, e as larvas L1 podem seguir o ciclo de desenvolvimento direto ou indireto. O ciclo direto. As larvas Rabiditiformes L1 são originárias de ovos produzidos por partenogênese, posto por fêmeas de vida parasitária. Essa larva torna-se infectante em 2 a 3 dias. O suíno adulto pode ser infectado por penetração na pele, pelos folículos pilosos e pela mucosa gastrointestinal através da ingestão. Através da penetração cutânea, as larvas atingem a corrente sanguínea, infectam os pulmões e, depois de completadas suas mudas, migram até a faringe, onde são deglutidas, atingindo o intestino delgado, onde completam sua maturação em fêmeas adultas. O ciclo indireto. A larva L2 dá origem aos machos e fêmeas de vida livre. As fêmeas realizam a postura de ovos não embrionados, que originam as larvas filariformes infectantes L3 no ambiente, seguindo o ciclo direto normal. As larvas ingeridas antes de completarem seu desenvolvimento são digeridas no estômago dos suínos. Por outro lado, as porcas tendem a armazenar as larvas em seus tecidos adiposos, eliminando-as no colostro e leite. Quanto à patologia, a penetração da larva infectante na pele pode causar reação eritematosa. Parasitas maduros são encontrados no duodeno e no jejum proximal e, quando em grande número, podem provocar inflamação com edema e erosão do epitélio. Isso resulta em enterite catarral, com prejuízo à digestão e à absorção. Em leitões jovens, a infecção pode resultar em retardo do crescimento. Nas infecções brandas, os animais não apresentam sinais clínicos. Nas infecções graves, notam-se diarreia sanguinolenta, anemia, anorexia e emaciação. Pode ocorrer morte súbita. Durante a fase de migração, é possível verificar tosse, dor abdominal e vômito. Quanto ao diagnóstico, a demonstração de ovos larvados nas fezes ou de vermes adultos, no raspado de intestino, no exame pós-mortem, tem valor diagnóstico. Em relação ao controle e à profilaxia, pode ser realizada uma higiene rigorosa e limpeza das baias antes do parto ajudam a restringir os níveis de infecção. Também, o tratamento de porcas antes do parto pode reduzir a ocorrência de infecção em leitões. Raramente são empregadas medidas de controle específicas para a infecção causada por estrongiloides. Benzimidazóis, levamisol e lactones macrocíclicas podem ser utilizados no tratamento de casos clínicos. Uma única dose de ivermectina, 4 a 16 dias antes do parto, suprime a excreção de larvas no leite de porcas. Espécie Strongyloides stercoralis. Esses vermes são delgados, medem cerca de 2 mm de comprimento e apenas as fêmeas são parasitas. O esôfago pode ocupar até 1/3 do comprimento do corpo e o útero é entrelaçado com o intestino, dando a aparência de fios entremeados. Diferentemente de outros parasitas intestinais de tamanho similar, a cauda tem extremidade romba. Os ovos de estrongiloides são ovais, com casca fina e pequenos. As larvas L1, que eclodirão, são eliminadas nas fezes. Os hospedeiros definitivos são cães, raposas, gatos e humanos. A distribuição é cosmopolita em regiões de clima quente. O Strongyloides stercoralis apresenta 3 ciclos de vidas possíveis: ciclo direto, indireto e de autoinfecção. No ciclo direto, de um modo geral, a larva filarioide, forma infectante, penetra na pele do hospedeiro suscetível, a larva ganha a circulação sistêmica, chega ao pulmão e vai em direção à glote, onde será deglutida
e atinge o trato gastrointestinal, alojando-se no duodeno e jejum proximal. A larva de primeiro estágio, L1, é liberada pela fêmea partogenética no intestino delgado, onde será eliminada através das fezes. No ciclo indireto, as larvas rabditoides, eliminadas com as fezes, diferenciam-se em machos e fêmeas de vida livres, que copulam, e as fêmeas produzem ovos, em que os ovos eclodem, e as larvas rabditoides evoluirão para as larvas filarioides infectantes. Pode ainda a larva L1 se transformar em larvas filarioides infectantes no próprio intestino ou à margem do ânus. Nesse ciclo de autoinfecção, as larvas alcançam a corrente sanguínea para continuar o ciclo direto. Quanto à patogenia, infecções graves podem ocorrer em cães, principalmente em filhotes. Os parasitas maduros são encontrados no duodeno e jejum proximal, e, se presente em grandes números, pode causar inflamação com edema e erosão do epitélio. Isso resulta em enterite catarral com prejuízo à digestão e à absorção. A migração de larvas pode causar broncopneumonia. Os sinais clínicos incluem diarreia sanguinolenta, desidratação e, algumas vezes, morte. Em relação ao diagnóstico, os sinais clínicos em animais muito jovens, normalmente nas primeiras poucas semanas de vida, juntamente com a presença de um grande número de ovos característicos ou larvas nas fezes, são sugestivos de estrongiloidose. Quanto ao controle e profilaxia, a desinfecção ou a substituição de camas eliminam as fontes de infecção. Além disso, também o tratamento dos animais acometidos. Quanto ao tratamento em cães, o fenbendazol oral a 10 a 20 mg por quilo por dia durante 3 dias é efetivo. A ivermectina é efetiva contra vermes adultos. Amigo, fala uma finalização aqui e agradece por ter assistido nosso vídeo. Pode agradecer aí. Obrigado por assistir o vídeo.